Primeira noção de equidade, olha só. Lá para os romanos, a ideia de equidade ela se confundia com a própria aplicação de direito. Lembrem-se da frase do Ulpiano, que vinculava a noção de direito com dar a cada um o que é seu. Nada mais claro do que vincular isso a uma noção de equidade. Essa visão ela não era compatibilizada com a ideia grega sobre equidade. Aristóteles é aqui o protagonista, quando se fala no tratamento desse assunto. E aí ele vem e traz a noção de que equidade é algo que representa uma ferramenta de integração do direito. Aristóteles vem e pela primeira vez fala que diante de um caso concreto que não se encaixa perfeitamente, adequadamente naquele formato pré-estabelecido pela norma, é possível que a equidade seja um instrumento para que se alcance qual seria a vontade do legislador se tivesse previsto aquela hipótese de exceção quando da elaboração da norma. É como se nós olhássemos e disséssemos o seguinte: esse caso não se encaixa perfeitamente na norma, mas ele apenas não faz isso porque o legislador não previu a sua existência quando da elaboração da norma. Se tivesse previsto, teria determinado tal solução, tal consequência. Essa é a noção, esse é o conceito que Aristóteles vem e dá para a equidade. Não por acaso, você pode colocar um aprofundamento aí no seu material. Para ele, a equidade seria uma justiça do caso concreto. Perfeito? Para alguns juristas, Aristóteles queria dizer, quando tratava de equidade, que em determinadas situações, ainda que a norma se aplique a essa situação, é preciso utilizar-se da equidade para corrigir uma injustiça clara, evidente, praticada pela lei, a uma situação que, teoricamente, a essa lei se aplica, mas que, do ponto de vista prático, concreto e visível, não faz jus à justiça nesse caso em específico. Então, a própria natureza da equidade seria uma retificação da lei quando essa vem e se mostra insuficiente, não se mostra adequada pelo seu caráter universal a resolver um caso pontual em particular. Essa noção grega de equidade como uma forma de integração do direito, o que ela faz? Ela até hoje encontra aplicação, encontra uma noção presente no nosso ordenamento jurídico, a exemplo do que vem lá o artigo 140 do Código de Processo Civil, no seu parágrafo único, e dispõe dessa maneira. Há uma advertência importante que nós precisamos fazer aqui. A aplicação da equidade não deve se equiparar a uma criação de norma pelo magistrado. A norma legal ela é genérica, ela é obrigatória, e a norma de equidade ela é individual e específica para um caso concreto. O magistrado, quando julga por equidade, não o faz para fins ou com a finalidade de ali ditar uma nova forma de comportamento social ou de dizer um novo modelo de comportamento universal e genericamente aceito. Aplicar-se de forma irrestrita
essa cláusula da equidade, para tentar fazer ajustes em todos os casos, daria ao juiz, para aqueles que defendem uma utilização restrita da equidade, poderes que superam aqueles que são entregues a ele, juiz, pelos legitimados democraticamente a escolherem as leis, que são os legisladores. Então, quando o legislador vem e diz, juiz, você pode se utilizar da equidade para decidir determinados casos, que eu, legislador, não o fiz com pleno sucesso, você deve estar ciente que essa solução dada é para o caso concreto. É por isso que, além de se estabelecer essa individuação para a utilização da equidade, fala-se que ela apenas e tão somente pode ser utilizada de maneira subsidiária. Então, o juiz ele não conseguiu resolver aquele caso pela aplicação das normas democraticamente editadas, aí sim ele pode fazer uso desse instrumento jurídico, constatando a efetiva ocorrência de uma lacuna legislativa. Perfeito? Essa justificativa, se nós formos ver, e essa imposição aos juízes, essa subsidiariedade imposta aos juízes, ela tem, de certo modo, também uma justificativa histórica, né? No período moderno, no iluminismo, nós temos, por exemplo, uma visão lá na França de que o poder judiciário tinha uma vinculação muito íntima, muito próxima com a nobreza. E por isso a população, que naquele momento tomava o poder, olha com ressalvas para uma abertura, para uma amplitude decisiva do poder judiciário. Começa a dizer o seguinte, juiz, você tem em determinados casos uma possibilidade de se utilizar da equidade, mas você precisa justificar e mais do que isso, essa utilização, ela não pode se sobrepor a, eventualmente, uma aplicação direta da norma quando o caso fecha na norma. Perfeito? A partir dessa experiência francesa, a aplicação residual e subsidiária da equidade nos ordenamentos jurídicos, ela acaba sendo mantida aí, de certo modo, até reproduzida nos mais diversos ordenamentos jurídicos ocidentais, a exemplo do ordenamento jurídico brasileiro. Coloca-se que a limitação à equidade ela acontece não apenas nos ordenamentos jurídicos que adotam a civil law, né, quando nós temos produção legislativa positivada, mas também nos países em que se adota a common law, porque nestes ordenamentos jurídicos, primeiro, deve-se ter uma observância aos precedentes e apenas em casos de exceção é que se abre a possibilidade para a utilização da equidade. Perfeito? Perfeito, pessoal.